Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, nessa questãozinha química orgânica, sim, pura, rasgada para você. Vai te exigir reações orgânicas, vai te exigir nomenclatura dos produtos dessas reações orgânicas. Vantagem, a questão te dá muita dica para fazer a reação em si, mas aqui a gente não vai só focar em gabarito, eu vou te ensinar o mecanismo, eu vou te ensinar a fazer a reação para você compreender melhor e não só. Eu vou te ensinar a interpretar a questão para chegar na resposta certa. Porque aqui falamos de química, é química, vem comigo. Depois da vinheta. Olha só, meu querido, olha o tamanho dessa questão. Né? Vocês vão ver que assim, ela é grande, mas ela te dá muito ajuda. Mas na hora da prova, você abre, se depara com essa redação inteira, realmente, né, dá uma travada na gente. Mas vamos dar uma lida primeiro, vou ler ela toda com você. Depois eu vou vir destacando e a gente começa a resolver ela. Ela fala assim, ó: muitas sínteses químicas são baseadas em reações orgânicas que, né, dependendo dos reagentes e dos catalisadores, podem gerar uma infinidade de produtos. Uma relevante questão em sínteses orgânicas está no fato de que, quando se efetuam substituições em anéis aromáticos que já contêm grupo substituinte, verifica-se experimentalmente, que a posição do segundo grupo substituinte depende da estrutura do primeiro grupo, ou seja, o primeiro ligante do anel determinará a posição preferencial do segundo substituinte. Esse fenômeno é chamado de dirigência. Ocasionará a formação preferencial de alguns compostos, grupos substituídos no anéis de alguns compostos, com relação a outros isômeros. Usa-se comumente as nomenclaturas orto para as posições 1 e 2 dos grupos substituintes do anel aromático, meta para a posição 1 e 3 e para a posição 1 e 4 em compostos aromáticos para indicação das posições dos grupos substituintes no anel aromático. Então ele falou para a gente da diligência, já eu volto e vou te dar um toque. A reação expressa na equação 1 demonstra a síntese orgânica de alquilação de compostos aromáticos, denominada alquilação de Fiedel-Crafts. Então a gente tem a equação aqui. Na alquilação aromática, ocorre a ligação do grupo alquil, estrutura carbônica com os grupos CH3, à estrutura do anel aromático pela substituição do hidrogênio do anel. O catalisador mais comum nesse processo é o cloreto de alumínio. Então ele já te contou a reação. Essa é a vantagem. Ele te deu a equação escrita, escreveu para você o que você tem que fazer. Mas já a gente resolve. A reação expressa na equação 2 é a mononitração de anéis aromáticos e demonstra a nitração em que apenas o grupo nitro é adicionado à estrutura orgânica pela substituição do hidrogênio do anel. O uso do reagente ácido nítrico e o catalisador é o ácido sulfúrico. Então, de novo, ele escreveu a equação química e escreveu para você o que você tem que fazer. A reação expressa na equação 3 é de haletos orgânicos com compostos aromáticos monossubstituídos e mostra outro processo químico denominado halogenação, no qual um átomo de hidrogênio é adicionado à estrutura orgânica pela substituição de um hidrogênio do anel. Aqui a equação. A alternativa que apresenta respectivamente o nome aceito pela IUPAC correto das substâncias A, B e C é. Então, galera, olha só, a questão é grande, a questão é até longa, mas a questão, se você fizer com calma, e óbvio, se você tiver noção de química orgânica, ela fica tranquila. Por quê? Porque ela conta tudo para você, cara, tá tudo escrito na questão. Você só precisa saber usar essas informações, beleza? Eu vou começar te dando uma dica. Qual é a dica? Se você precisa de uma ajuda maior em química orgânica, eu vou te convidar a conhecer esse trabalho meu lá no Instagram. Ele é um trabalho em que eu faço, né, paralelo, além do YouTube, no meu Instagram, eu divulgo resumos, eu divulgo mapa mental. Então aqui é um resumo de química orgânica, com todas as funções, e as principais, todas, porque dão mais de 20, mas as principais, com as regras de nomenclatura, tudo colorido, com exemplo, comentado, quando você usa um, quando você usa outro, enfim, tá tudo aí.
Se você quiser, se achar que te ajuda, vai lá no meu Instagram, o link está na bio, você faz o download desses resumos, desses mapas mentais, porque tem muito mais do que isso. Tem de eletroquímica, tem de um monte de coisa, de um monte de tema, como mapas mentais e resumos. Então fica o convite, se você precisa de ajuda na nomenclatura, gosta e quer, curte, vai lá que tenho certeza que vai te ajudar, um excelente material com muita qualidade aí para você ter química orgânica nas mãos. Vamos retornar então, galera. Antes da gente, propriamente dito, resolver essa questão aqui, deixa eu dar uma olhada. Ah, tá. Primeira questão aqui, tudo bem. Para a gente poder fazer, eu preciso de uma informação que está aqui. Primeira coisa que eu preciso com você. Eu preciso falar com você sobre dirigências, né? O que significa ser orto, meta e para? Eu vou até trocar a ordem, porque pelo que eu vi aqui, eu recortei a primeira equação, eu dei esse mole. Então eu vou fazer a primeira equação aqui, só para a gente identificar o composto A, para depois ficar mais fácil nos slides. Olha só, o composto A é uma reação, o que ele diz para a gente? Ó, ele diz que a reação na equação 1 é uma alquilação. Nessa reação, a gente tem o grupo alquil, que é o grupo CH3, em que eu vou substituir no anel aromático um hidrogênio por esse grupamento. Pessoal, o anel aromático é esse cara aqui. Ó. É o benzeno. Ele está mostrando para mim, ele falou que troca um hidrogênio pelo grupo CH3. Então você observa que o que tem de mais? Eu tenho um CH3. Se a minha reação foi substituir um hidrogênio por um CH3, quem era o composto A? O composto A tem que ser o anel aromático. Por quê? Do início da reação para o final, a única coisa que eu fiz foi trocar um hidrogênio por um CH3. Então é esse cara aqui que foi alterado na reação. O restante havia antes. Então eu já sei que o meu composto A é o meu benzeno. O composto A é só o anel aromático porque eu substituí o hidrogênio dele por um CH3. Beleza? Estou fazendo isso aqui só porque nos próximos slides eu cortei essa parte, mas eu vou te ensinar a fazer direitinho. A gente já sabe que o A é o anel aromático. Agora, com relação às dirigências, pessoal, a gente vai precisar dessa informação. Ele diz lá pra gente, tá aqui no enunciado, ó, que os grupamentos possuem uma dirigência. Dica que eu vou te dar para poder fazer essa questão. Primeiro, como é que você identifica a dirigência? O que é um grupamento orto, meta e para? Quando a gente tem um anel aromático, e nesse anel aromático ele explicou isso para você na questão. Quando você tem esse anel aromático e já existe alguém ligado aqui, ele pode, ele vai ser o seu carbono 1, e ele pode fazer com que as substituições aconteçam nos outros hidrogênios. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele falou para a gente que se tiver 1 no grupo 1, na posição 1 e no 2, por exemplo, é orto. 1 e 3 meta, 1 e 4 para. Como é que você pode se lembrar disso, dessa numeração, caso ele não tenha dado? Então está aqui o referencial. Se o outro grupamento estiver aqui no carbono 2, entre 1 e 2, você forma a letra O, orto. Se tiver na posição ali que seria o 3, entre 1 e 3, você forma o meta. E se tiver 1 e 4, como é que eu vou lembrar que 1 e 4 é para? Porque forma a letrinha P. Então, primeira coisa, macete para você lembrar. 1, 2 orto, 1, 3 meta, 1, 4 para. Pronto. O, M e o P para você lembrar como é que monta. Agora, e a dirigência? Como é que eu sei que um grupamento é orto e para? Porque sempre que tiver o orto tem o para, tá, pessoal? E como é que eu vou saber que ele é meta? Dica.
Dica: se o átomo que estiver ligado, o átomo que está ligado ao anel aromático, não fizer dupla ou tripla. Então, se o átomo que estiver ligado ao anel aromático não fizer dupla ou tripla, ele é orto e para-dirigente. Exemplos: se você tiver um halogênio, se você tiver um grupamento orgânico, né, o chamado alquil, CH3, né, o metano, o etano, o propano, enfim, tiver um radical ali, só o carbono fazendo ligação simples. Se for um álcool, se for uma amina, se for um éter, deixa eu ver o que mais a gente pode ter aqui. Tem várias outras aqui ainda, né? Mas só um resumo rapidinho. Não fazendo ligação dupla, o elemento que está ligado não faz dupla, ele é orto e para. E ele pode ser um metadirigente. Aqui também, ó, por exemplo, as amidas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu trocar a anotação aqui, ó. As amidas também são. Por que que as amidas também são? Porque o nitrogênio, que vai estar ligado ao anel aromático, seu anel aromático vai estar ali, ele não faz ligação dupla. O carbono faz, tudo bem, mas a amida, o nitrogênio, não. Então, se o átomo que está ligado ao anel aromático não fizer dupla ou tripla, ele é orto e para-dirigente. O meta são, aí, o caso dos átomos que fazem. Então, o átomo que está ligado ao anel aromático, se ele faz dupla ou tripla, ele é metadirigente. Por exemplo, se você tiver ligado ao seu anel aromático um aldeído, se você tiver ligado ao seu anel aromático um ácido carboxílico, se você tiver ligado ao seu anel aromático um grupamento, por exemplo, nitro, porque o grupamento nitro, pessoal, em N dupla O, tem ligação dupla. Então, a gente tem aqui ésteres. Se o carbono aqui estiver ligado ao anel aromático, ó, é sempre o átomo aqui, ó. Se ele estiver ligado ao anel aromático e estiver fazendo dupla, ésteres. Os ácidos sulfônicos, porque o enxofre ele vai fazer uma dupla ou uma tripla. As nitrilas, C-tripla-N, são metadirigentes. Então, com isso, eu faço uma revisão rápida com você e te mostro como decorar ortomete para, com o Ozinho, o M e o P, em relação ao nosso grupamento referencial. Te ensino a agilizar a sua vida. Como é que eu sei que um grupamento é orto ou para? Se o átomo que estiver ligado ao anel aromático não fizer a dupla, orto e para. Se o átomo que estiver ligado ao anel aromático fizer dupla ou tripla, né? Meta dirigente. Sempre que tiver orto, tem para. Os dois juntos. Meta é um meta sozinho, não tem orto e meta, para e meta. Não. É meta ou orto e para. Fechou. Então, tá aqui pra gente esse macete. Agora a gente pode começar a resolver a questão. Lá na equação 1, eu acabei, né, fazendo rapidinho, mas eu vou colocar ela aqui. Ó. A gente tem uma espécie A, que a gente já sabe, na verdade, que é o anel aromático. Nós descobrimos isso. Mas como é que é o mecanismo daquela equação 1? Na equação 1, a gente tem o anel aromático. Temos aqui... Deixa eu voltar aqui, que não é esse cara aqui não. Temos o CH3Cl na presença de AlCl3. O que que acontece, pessoal, nessa reação? O AlCl3, o catalisador, ele vai fazer uma quebra aqui do tipo heterolítica. Por quê? Ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Eu vou quebrar aqui. O cloro é mais eletronegativo e o carbono fica sendo positivo. Por influência também, eu acabo quebrando a ligação carbono-hidrogênio. O hidrogênio perde o elétron porque o carbono é mais eletronegativo. Isso aqui é uma simplificação. Isso aqui não é o mecanismo completo da química orgânica. Se eu fosse fazer um mecanismo completaço com você aqui, eu ia gastar uns 40 minutos.
fazendo todas as etapas. Não é. Eu estou simplificando para te ajudar a compreender. A partir disso, né, heterólise, quebra heterolítica, eu tenho que os opostos se atraem. O Cl se liga ao H+, e esse carbono se liga ao CH3. Então, a gente passa a ter o composto que ele colocou. Aqui eu substituí o hidrogênio lateral, não tem problema. No exercício ele substituiu aqui em cima, mais HCl. Então, isso aqui é a ideia do mecanismo, mas você pode agir de forma simples. Você troca o hidrogênio pelo CH3. Identificamos o nosso composto A. O composto A a gente sabe que é o benzeno. O mecanismo está aqui para você. E o composto 2. A reação 2 dá o composto A, que a gente já identificou, é o benzeno. Vou reagi-lo frente ao ácido nítrico para formar o B mais água. Ele conta para a gente o que acontece. Ele conta para a gente o seguinte, que é uma reação de mononitração de anéis aromáticos, em que eu tenho a troca, né, de um hidrogênio por um grupo nitro. Então, assim, fazendo de forma direta mesmo. Fala, Arthur, sem mecanismo, sem nada, como é que eu sei o que vai acontecer aqui? Você vai trocar um hidrogênio pelo grupo nitro. Então você sabe que o seu produto ele escreveu para você. O seu produto é a troca de um hidrogênio pelo um grupo nitro mais a saída de água. Pronto, acabou. É isso aí. Agora, como é que isso acontece? Né? Explicando para você entender melhor. Aqui você faz direto, tá lá, ele explicou para você. Quando você tem o ácido sulfúrico como catalisador aqui, o ácido sulfúrico vai promover uma heterólise. Ele vai promover uma quebra dessa ligação covalente oxigênio-nitrogênio. O oxigênio é mais eletronegativo. O oxigênio fica com um elétron e o nitrogênio fica positivo. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Ele fica negativo e o hidrogênio fica positivo. A partir daí, opostos se atraem. Está aqui a sua molécula de água, H2O, e o carbono negativo vai se ligar ao nitrogênio. Por isso está ali o grupo nitro pendurado. Então, o exercício te fala, troca um hidrogênio por um grupo nitro. Qual hidrogênio? Qualquer um. A dirigência só existe se tiver previamente um grupo ligado na estrutura. Aqui é o anel aromático sozinho. Não tem grupo ligado antes, não tem grupo ligado antes, não tem dirigência. Todos os hidrogênios são iguais, não muda nada. Com isso, a gente sabe identificar quem é o composto B. Vamos olhar as alternativas. O composto A tem que ser o benzeno, então a letra A não pode ser, a letra C não pode ser. Depois disso, você colocou o grupamento nitro. Um nitro. Esse cara, aí você precisa saber a nomenclatura, né? Por isso eu te dei aquele macetinho para você ir lá no meu Instagram e pegar os resumos. Nitrobenzeno. Tem um grupamento nitro ligado à minha cadeia principal. Nitrobenzeno. Beleza, você vê que aí não ajudou, não é? Todos aqui são... Ah, não. Nitrotolueno na letra B. Não é. Depois eu tenho D e E. Nitrobenzeno e nitrobenzeno. Mono e mono, né? Porque só tem um. Fico entre D e E. E você já vê de uma vez aqui, ó, que a posição meta e para vão ser importantes para você julgar qual alternativa está correta, além de ter que saber a nomenclatura. Para isso, precisamos da resolução da reação 3. A reação 3 começa com o composto B, então a gente já sabe que esse é o composto B, ele é o nosso reagente junto com o bromo. O que a reação diz para a gente? Essa reação é de halogenação, na qual um halogênio ele é adicionado à estrutura orgânica através da substituição do hidrogênio do anel. Então é pegar um hidrogênio, tirar e colocar o halogênio. Só. Como é que é feito isso? Vou te mostrar aqui agora. Então, galera, troquei aqui. A gente está entre as letras D e E. Tiro esse, tiro esse, tiro esse. A equação 3, ela tem, então, começa com o composto B. Quem é o composto B? O composto B é o nitrobenzeno. Eu vou reagir ele com o bromo
na presença do FeBr3. Ele já disse para mim que é só eu trocar um hidrogênio pelo átomo de bromo. Se você quiser fazer direto aqui, sem mecanismo, sem nada, você consegue. A questão já te disse. Só que para isso você precisa saber qual hidrogênio você troca. Você precisa saber a dirigência desse cara. Por isso que eu fiz aquele resumo. Eu vou até voltar para você aqui. Ó. Se o elemento que está ligado ao anel aromático fizer dupla, ele é metadirigente. O NO2, o nitrogênio que está ligado ao anel aromático, faz uma dupla. Então, o grupamento nitro é metadirigente. Você tem aqui, esse é o seu carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, qual hidrogênio você vai ter que substituir? Esse aqui. Então, você vai substituir ele por um átomo de bromo. Quando você fizer isso, você vai ter o grupamento nitro e na posição 3 o bromo. Então, esse é o composto. Precisou de mecanismo? Não. Se você lê o enunciado, ele te ensina a fazer. Mas eu vou te dar um toque, eu vou te mostrar como é feito essa reação. A gente já sabe que tem que ser na posição 3 por causa da dirigência do NO2. Na presença do FeBr3, eu faço uma heterólise aqui. Apesar de não ter diferença de eletronegatividade, a culpa é do catalisador. Um bromo fica negativo, o outro bromo positivo. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio positivo. Sai o meu HBr e o meu carbono se liga ao bromo. Está aqui na posição meta e sai HBr. Então, por diferença de eletronegatividade aqui, influência do catalisador, a gente consegue. E aí ficamos entre D e E. A gente sabe que até aqui está certinho, as duas estão iguais. A diferença já vem aqui. Eu formo um produto para. Aqui já tem um erro, né? Tolueno. Eu não tenho tolueno. Tolueno é anel aromático ligado a CH3. Eu não tenho tolueno nessa estrutura. Mas a gente já mata pela dirigência. Formei um produto na posição para? Não. 1, 2 e 3. Formei na posição meta. A resposta certa, a letra D. A dirigência resolve para a gente. Beleza, galera? Então, olha só. Nessa questão, eu fiz questão de ler o enunciado, te mostrar como é que se resolve só com o enunciado, mesmo que você que falte um pouco de conhecimento de química orgânica para você fazer o mecanismo, para você entender, o enunciado te dá a resposta. Você só precisa ir com calma e fazer o que ele está te pedindo, uma receitinha. Faça isso. Fez isso, você chegou no produto. Eu te mostrei isso na reação 1, 2 e 3. Eu resolvi a questão com você lendo o enunciado, mas aí eu dei um complemento. Te ensinei dirigência e também te ensinei como fazer esse mecanismo simplificado. Não é o completo, mas ele é o simplificado e te ajuda a resolver a questão. Então, tranquilo de fazer. Fique atento à questão. As reações de substituições da prova da SpaceX, eles trazem sempre muito detalhes para vocês. Ajuda muito a poder resolver a questão por conta da quantidade de conteúdo que você tem. Eu vou te pedir o que todo mundo pede nas redes sociais, né? Por favor, curte, comenta. Se você quiser uma aula de reações orgânicas, pede aí. Fala, pô, Arthur, dá uma moral, faz uma aula de reação orgânica mais detalhada para a gente poder acompanhar. Eu faço. Se você curtir, se você difundir esse conteúdo, as plataformas sociais, as redes sociais, elas entendem que o conteúdo é legal e aí acaba divulgando mais. Não deixe de ir no meu Instagram para você pegar esses resumos e mapas mentais que eu tenho certeza que vai te ajudar. No mais, muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!